É isso aí, pessoal. Vamos lá. Estamos de volta. Live geradora de renda número 10. 30 de janeiro, 7h35 da manhã. Manhã de sol, de tempo aberto. Ai, meu Deus, em São Paulo. Vamos lá, galerinha. Então, finalzinho da semana passada, acabei não fazendo as lives. Estava num evento lá no Rio de Janeiro, né, um evento voltado para investimentos. Foi um evento muito interessante, inclusive. Tive a oportunidade de rever alguns amigos aí do mercado. Foi bem da hora, foi bem legal. E consegui, vocês estão até vendo aqui que eu tô postando no Instagram, tá? Inclusive, quem tá assistindo a gravação do YouTube, o link do meu Instagram tá aqui na descrição do vídeo, tá? Entra aí, aproveita e já me segue. Se tiver interesse na minha assessoria de investimentos, pode me mandar uma mensagem no direct, que daí a gente conversa. Beleza? Bom, vamos lá. Então, e aí revi alguns amigos, gravei alguns conteúdos, tô até postando, faltam mais 2 vídeos pra postar. Um que eu gravei com o pessoal da Iridium e um que eu gravei com o pessoal da 20, falando. E tem sido bacana, assim, né? E o pessoal comentando, alguns amigos ali comentando: poxa, Anderson, legal, eu vi lá o teu story da custódia na XP, pô, que bacana, vi lá o ranking que você bateu lá, pô, legal. Então, foi um evento com uma pegada um pouquinho diferente. Eu tava até comentando com outro amigo da Invest Smart. Cara, eu achei esse ano o evento, as plenárias foram mais fracas, porém a experiência pra mim foi diferente como profissional de mercado agora, né? Agora um profissional vinculado a uma corretora, vinculado à XP. Então, foi uma percepção diferente. Pra mim foi bem bacana. E cara, o que eu saí de... Qual foi a principal sacada assim que eu tive durante o evento? Infraestrutura. As casas estão olhando muito para a infraestrutura, tá? E aí esse é um setor que, na minha percepção ali, olhando todos os movimentos ali no evento, todos os comentários, as abordagens, para mim foi ali algo que, poxa, vale a pena começar a olhar para isso e quem sabe ter uma exposição nisso. Infraestrutura, tá? Como é que você pode se expor em infraestrutura? Quando eu falo em infraestrutura, eu estou falando de transmissão, geração, saneamento, óleo e gás, portos, aeroportos, rodovia. Como é que a gente pode se expor nesses produtos? Debênture incentivada. Já falei algumas vezes sobre isso. Debênture incentivada. O que é bacana da debênture incentivada? O ganho de capital ali é isento, justamente porque ela é incentivada. Então, como é uma atividade de fomento da economia, a gente tem essa isenção de imposto de renda, que é muito positivo para o investidor. Então, você vai ter ali um produto de renda fixa que pode ter pagamento de juros anuais, pagamento de juros semestrais. Aqui na XP eu tenho trabalhado algumas debêntures de característica semestral, de pagamento de juros semestral, prazos aí, em alguns momentos prazo mais longo, outros prazos mais curtos, tá? 2030, 2031, já trabalhei debênture de 2038, mas com ratings AAA, ou seja, maior nível de crédito que a gente pode ter na indústria, tá? E qual que é o ponto da debênture? A principal desvantagem da debênture é que os investimentos eles são da ordem ali de 1.000, 1.100, 1.200. Então, assim, tem muito investidor que o aporte do cara é esse, R$ 1.000, 1.100. Dá pra pegar R$ 1.000 e colocar num produto só, beleza? E aí, como é que a gente pode se expor ao setor de infraestrutura? Fundo de infraestrutura, ou FIINFRA, tá? E o que é bacana? Na semana passada eu até falei sobre FIINFRA. O que é legal de FIINFRA? É um produto onde você tem exposição a uma carteira diversificada, principalmente de debêntures incentivados, tá? Eu até coloquei um vídeo ontem sobre um FIINFRA, que é o Juro 11. Marquei ontem o pessoal da Esparta, lá o Matheus Ruas, inclusive grande abraço aí pro Matheus. E aí a gente falou lá do Juro 11, que é um fundo de infraestrutura. O que é legal do FIINFRA? Quando a gente tem fundos imobiliários, por exemplo, quando a gente faz um ganho de capital, ou seja, compra uma cota a R$ 100 e vende a 150, a gente tem que pagar 20% de imposto nessa transação, certo? 20%. Agora, quando você tem um FIINFRA, esse ganho de capital ele é isento.
Ou seja, quando você vende uma cota de FIINFRA com lucro, quando você tem lucro em FIINFRA, você está isento. Pelo menos essa é a regra no momento que a gente está conversando aqui, 7h40 da manhã, 30 de janeiro de 2024. Tá? Então, essa é a regra. O fundo de infraestrutura, quando você vende a cota, você não tem imposto de renda. Da mesma forma, você tem lá o dividendo mensal, também isento. Então, você tem duas vantagens tributárias. A do dividendo mensal isento, os fundos imobiliários já carregam isso também, mas o ganho de capital, ele é isento. Quando você vende com lucro, você também está isento de imposto, o que é muito interessante. Tá? Então, uma sacada aí do evento foi justamente a questão de infraestrutura. As casas têm olhado muito, e muito foi falado durante o evento sobre infraestrutura. Tá? Eu estava até, antes de começar a live aqui, estava dando uma olhadinha numa oferta que está rolando da Bocaina, tá? O BOBD11, que é um fundo de infraestrutura, é um fundo de base 10, está fazendo emissão aí de novas cotas, o objetivo é de captar aí 100 milhões de reais. Deixa eu até fazer o seguinte, deixa eu mostrar, eu tava com esse documento aberto aqui. Então, ó, que fique claro, tá? Não é recomendação de compra ou venda, mas é porque eu estava realmente lendo esse material antes da nossa live. Então, ó, aqui a gente já tem um pipeline aí potencial de aquisição aí do BOBD, tá? A ideia é realmente captar 100 milhões de reais, tá? E daí fazer essas aquisições. Então, um ativo aí de transmissão, tá? Um investimento de 15 milhões, taxa aí de IPCA mais 9, um ativo B de saneamento, IPCA mais 873, outro de saneamento, a IPCA mais 899, um outro ativo, a IPCA mais 862, telecom, a IPCA mais 11 e iluminação pública, a IPCA mais 9, tá? Então, são taxas até altas, então provavelmente o risco aqui dos emissores também é mais alto, deve ser um rating BBB, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, é importante também entender que taxa alta vai demandar risco alto. Não adianta você querer retorno alto e não querer correr risco, não faz sentido. Mas o que é interessante aqui também observar? São taxas altas. Então, a gente está indo para um cenário ali de cada vez mais reduções na taxa Selic. Amanhã a gente já tem a definição da nova taxa Selic. A gente deve ir para o patamar de 11,25. Então, com essa curva de juros fechando, a gente tende a ter uma marcação a mercado positiva. Então, o fundo pode até tentar vender ali algumas posições no secundário para fazer algum ganho de capital, alguma coisa. Então, ele pode destravar valor nesse sentido aí também. Vender alguma posição ali que esteja favorável em marcação a mercado, daí fazer uma outra alocação mais oportunística. Enfim, também é uma frente aí que o fundo pode ter, tá? Ele não significa que ele vai chegar e carregar a posição até o final. 8 anos, 6 anos, 6 anos, aqui ó, 5, 4. Não, ele pode fazer esse giro de carteira em função da marcação a mercado, principalmente no momento que a gente está ali comprando a uma taxa mais alta com fechamento de curva. Então, é algo que pode acontecer, tá? E aí, o BOBD tá aí fazendo emissão de novas cotas. Beleza? Galera, inclusive, por falar em emissão de novas cotas, a gente tem mais um fundo aí fazendo emissão, beleza? A data de corte do fundo é hoje para o direito de subscrição. Fator de proporção aí de 41,43%. E o direito de preferência vai do dia 1º ao dia 15. Eu fiz até um vídeo sobre esse fundo no meu canal aqui no YouTube, tá? Qual que é o fundo? Esse aqui, BTLG11. BTLG está fazendo aí a sua 13ª emissão. E uma emissão gigante, hein? O fundo tem a intenção de captar 1,2 bilhão. 1,2 bilhão. Beleza? Podendo chegar até 1,5 com os 25% lá de montante adicional. Então, a database aqui, 30 de janeiro, ou seja, quem fechar com cotas hoje aí do BTLG vai poder participar da subscrição, tá? Fator de proporção ali 41,43%, ou seja, se você fechar, por exemplo, com 10 cotas do BTLG hoje, você vai poder subscrever até 4 cotas.
Se você terminar com 100 cotas, você vai poder subscrever até 41. Se você terminar com 1000 cotas, você vai poder subscrever até 414. Se você terminar com 10.000 cotas, você vai poder subscrever 4.143 cotas. E assim vai. Beleza? Então, a data de corte é hoje, tá? Fechamento do pregão. Período de subscrição vai do dia 1º até o dia 15, tá? A gente pode ter até o dia 7 um fato relevante falando da alteração do preço da emissão, tá? Hoje a emissão tá aí a R$ 101,65. O fundo no mercado tá ali na casa de uns R$102. Então, uma emissão que está um pouquinho abaixo ali do preço de mercado. Enfim, não dá para fazer uma arbitragem e tudo mais, mas dá para você fazer uma aquisição num preço um pouquinho mais em conta. Beleza? E daí, até o dia 7, a gente pode ter o fato relevante alterando o preço. Até o dia 9 dá para negociar o direito de subscrição. Ou seja, se você não quiser participar da subscrição, você pode vender seus direitos até o dia 9. Se você quiser comprar mais direitos, você pode comprar até o dia 9. Lembrando, só vai fazer sentido você comprar direitos de subscrição, né, o BTLG 12, se você for exercer. Não adianta nada você comprar mais direitos de subscrição e não exercer. Você jogou dinheiro no lixo, tá? Que é aquele papel depois vira pó. Então, não faz sentido, tá? Então, mais um fundo que está aqui fazendo emissão de novas cotas, de BTLG11, um objetivo de capital 1,2 bi. Bom, vamos ver. Será que chega a bater no HGLG? A HGLG ano passado bateu 1,5. Vamos ver. Já tem... O fundo já lançou lá o prospecto definitivo, já tem alguns ativos no pipe, ali são 3 ativos e tem mais alguns ativos também que o fundo está transacionando, beleza? Já está ali estudando e tudo mais, com a possibilidade de desembolso de até 2,5 bi. Então, o fundo está realmente fazendo uma gestão bastante ativa. A gente falou numa live para trás da venda que o BTLG fez de um imóvel que ele acabou não conseguindo desenvolver, e aí recebeu uma oportunidade bacana de venda, vendeu, destravou mais de um real por cota. E agora o fundo fazendo emissão para poder justamente comprar novas participações. Então, isso é gestão ativa. Tem sido bem interessante. Beleza? Galera, então vamos trazer mais um pouquinho de notícia aqui. XPML realiza pagamento antecipado de CRIs, tá? No valor aí de quase 90 milhões de reais, tá? Então, o fundo aí fez o pagamento de 2 séries, tá? Que totalizam aí mais de 243 milhões. Então, o fundo fez a captação dele, beleza? E aí, com esse recurso já aí na mão, o fundo já consegue antecipar ali alguns pagamentos. O que isso é bacana, tá? O que é legal comentar disso aqui? O fundo fazendo essa antecipação, ele acaba reduzindo ali a sua alavancagem, ele acaba reduzindo despesa financeira. Então, se ele está reduzindo despesa financeira, poxa, isso tende a ter um impacto positivo no dividendo. Porque o dividendo ele vem da onde? O fundo tem as receitas, tem as despesas, e daí tem o resultado operacional, tem o resultado líquido. Beleza? Desse resultado líquido, o fundo faz a distribuição. E aí o fundo pode pegar um pouco de caixa para poder complementar na distribuição, ou então pode pegar uma parte desse resultado líquido, guardar uma parte para caixa e distribuir o restante. Então, quando o fundo ele faz o pagamento dos CRIs, ele reduz essa despesa financeira, isso tende a ter um potencial bem positivo no dividendo, tá? Mas esse é um fundo que está rodando bem, a alavancagem aqui não está sendo problema, beleza? XPML tá em período de emissão de novas cotas, tá? Teve o direito de subscrição até semana passada. Ontem a gente teve, eu estava até trabalhando isso com alguns clientes meus, a gente teve a subscrição das sobras, tá bom? Então, estava até ontem falando com alguns clientes, o produto, o XPML, o direito de sobra foi até ontem, tá? O débito é dia 5 de fevereiro, tá? E o direito de subscrição das sobras foi até ontem, tá? Essa foi a emissão que eu trabalhei bastante com os meus clientes lá na assessoria da XP, tá? Por quê? Porque, cara, XPML nessa emissão
ela veio a 112,95. Quando a gente olha o preço do XPML no mercado, a gente vê ali que o preço está na casa de uns 104,90, chegou a bater 105,50. Ou seja, você tem ali um fundo, tá, que está fazendo uma emissão num preço bem mais abaixo do preço de mercado. Então o fundo chegou a bater 115 no mercado e a emissão estava 112,95. Então, alguns clientes meus que tinham direito ali de subscrição participaram. Beleza? Eu consegui trabalhar. Tá? Até porque, poxa, a gente está num cenário de preços mais altos. Então, se você consegue, poxa, de alguma forma, entrar num fundo que já é bom, pagando menos do que está no mercado, poxa, é interessante. Tá? Então, essa foi uma subscrição que eu trabalhei bastante com os meus clientes da assessoria. Ontem também trabalhei um pouquinho ali na questão da reserva das sobras, tá? Obviamente não fazia sentido para todo mundo, beleza? Ó, o Diegão aí colocando, ó. O Diegão participou da oferta. Então, obviamente, não fazia sentido oferecer para todo mundo subscrição de sobra, até porque, poxa, a exposição em XPML ia ficar gigante, então não faz sentido também. Ah, não, vamos comprar porque é uma oportunidade. Aí vai encher o carrinho de XPML, vai encher XPML, não faz sentido, tá? Então, também tem que se ponderar isso, né? Porque tá barato, dá para subscrever, que é para você subscrever. Você tem que ver também o tamanho ali da sua participação no fundo, né? Como é que tá a participação daquele fundo no teu portfólio. Então, você tem que ter esse bom senso. Beleza? Mas, enfim, uma emissão que na minha visão foi bem interessante, um fundo que está rodando muito bem. Ano passado fez 2 emissões gigantes, tá? Esse ano começou aí com mais uma emissão boa, tá? Então, enfim, trabalhei bem com a galera da minha base de clientes aqui na XP. Inclusive, quem tiver interesse na minha assessoria, pode me mandar no direct, tá? Me manda uma mensagem, a gente marca uma reunião. Se fizer sentido, a gente avança. E quem está assistindo aqui a gravação do YouTube, o link do meu Instagram tá aqui na descrição do vídeo. Entra lá, aproveita e já me segue, me manda uma mensagem, que daí se fizer sentido, a gente avança também. Beleza? Show de bola, galera. Então, vamos ver o que mais a gente tem aqui de notícias. Falamos aí do BTLG, falamos do XPML, falamos de FINFRA. Vamos lá. Uma notícia bacana aqui sobre o CPTS. Vamos trabalhar essa notícia aqui. Tá. Boa. Vamos lá, pessoal. Então, patrimônio líquido de fundo chega a 2,8, provavelmente 2,8 bilhões com quitação parcial de CRIs, tá? O fundo distribuiu aí 6 centavos e meio, que equivale a 100% do CDI em relação à cota de mercado. Tá. Beleza. Deixa eu pegar direto o relatório do CPTS, porque essa notícia aqui não está muito boa não. Deixa eu pegar direto aqui o relatório. Vamos pegar CPTS 11, status inverso. Essa notícia não tá meio mal escrita. Vamos lá. Deixa eu pegar o relatório gerencial dele. Aqui. Relatório gerencial do dia 30. Melhor, do dia 26. Abrindo aqui, relatório, vamos lá. Boa. Então, relatório aqui do CPTS 11, deixa eu virar aqui para vocês. Então, ó, relatório aqui do CPTS, beleza? Então, ó, esse aqui é o relatório referente a dezembro, beleza? Patrimônio aqui 2,9 bi, tá? Uma liquidez aqui bem interessante, 6 milhões de reais, mais de 300 mil cotistas, tá? Todos os ativos adimplentes,
que é muito positivo, tá? Isso é muito interessante. Comparação aí do CPTS em relação aos principais benchmarks do mercado, tá? Então, ó, em relação ao CDI, em relação ao IMAB, ao IFIX, ao Ibovespa, a gente vê que o CPTS ele supera todos esses caras. Beleza? Parará, movimentações na carteira, alocação, tá? O fundo tem aqui quase 70% em CRI, 30% em fundo imobiliário e tem 1% ali em caixa. Os maiores devedores XPPR, General Shopping, HBR Açaí e Gazette Malls. Tá? O fundo está com 334 milhões em operações compromissadas. Olha, isso aqui reduziu bastante, tá? No CPTS, a compromissada dele era de quase 17%, 18%, agora 11,5%. Então o fundo tem reduzido bastante ali a exposição em compromissada. Isso é muito positivo, tá? Isso é muito positivo. Carteira de fundo, exposição em renda urbana, laje e em galpão, são as 3 maiores posições, tá? Fundo tem ali maior exposição no TRXF, CPSH, o fundo de shopping da Capitânia, tá? E os outros 2 fundos eu não conheço. Então vamos olhar aqui, ó, a questão da compromissada. Carteira de CRIs frente ao custo da compromissada, tá? Então, ó, a gente vê que no início, quando a gente estava ali com inflação mais alta, estava conseguindo ter um retorno bem favorável aqui na carteira, da carteira de CRI em relação ao custo da compromissada. Só que depois a inflação começou a reduzir e aí a gente começou a ter retorno negativo. Ou seja, o custo da compromissada estava maior que o retorno da carteira de CRI. Então a gente está num patamar um pouquinho menos negativo agora. Está num patamar aí um pouquinho menos negativo agora, tá? Mas ainda assim a gente tem um peso razoável aqui no custo da compromissada, principalmente porque, pô, olha o gráfico aqui, ele começa em julho de 2021. Cara, Selic tava lá em cima. Desculpa, Selic tava lá embaixo. Né? Selic tava ali, um patamar, tava caindo. E daí, à medida que a gente foi aqui avançando e tudo mais, o custo vem aumentando e Selic a 2 dígitos. A dívida está atrelada a CDI. Então, a dívida veio ficando cada vez mais cara. Só que a carteira do CPTS ela está muito atrelada à inflação. Inflação mais baixa, a gente acaba tendo um retorno menor. Então, eu tenho uma carteira atrelada à inflação, porém, um custo da dívida atrelada a CDI, que está mais alto. E aí a gente acaba tendo isso daqui. Então, o fundo reduziu bastante a exposição em compromissada, tá? Então reduziu bastante a alavancagem, já chegou a bater 17, 18% de compromissada, agora está só em 11,5%, que é muito positivo, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar a segmentação por indexador. Aqui, ó. A maior parte da carteira está em IPCA, tá vendo? Aí depois vem a exposição em CDI, depois 30% da carteira em fundos imobiliários. Beleza? Então, só pra gente bater um pouquinho aqui do CPTS. Ó, o Diego perguntou aí, fala do RPR, tá? Boa, vou fazer essa aqui pra fechar, tá? Então, o RPR, galera, ele já é um fundo com uma pegada de risco mais alta, beleza? Então, o RPR é um fundo high yield. Então, a gente tem carteiras ali, uma carteira mais agressiva, visando pagar aí dividendos maiores, tá? Então, esse é um fundo onde a gente tem um risco de crédito mais elevado, justamente porque a ideia dele é montar posições mais arriscadas para poder ter ali um pagamento maior de dividendo. Beleza? Ó, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Deixa eu virar o... Aqui, ó. Então, o valor de mercado, 1 bi, tá? Mais de 90 mil cotistas, uma liquidez ali na ordem de 2 milhões, tá? O que é bem interessante. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Aqui, ó.
por segmento, tá? Então, o fundo tem bastante exposição em multipropriedade, loteamento, tá? Então, 2 segmentos aqui de risco mais alto. Daí a gente tem home equity, corporativo, residencial horizontal, distribuição geográfica. O fundo tem até uma distribuição razoável, tá? Por geografia, tá? O que é interessante do fundo? 11% da carteira do fundo, da carteira de crédito, está em CRI subordinado, que é o nível mais alto de risco, tá? Maior parte aqui em única, seguido de sênior, mezanino e depois subordinado. Tá? Então a gente está aí realmente um fundo que tem uma pegada de risco mais alta, tá? Mas tem ali 11% de subordinado. Maior parte da carteira ligada em IPCA, tá? E, ó, 4% com LTV abaixo de 25, quase 40% LTV entre 25 e 50 e 35% LTV entre 50% e 75%, tá? Então, uma LTV ali provavelmente que está na média de uns 50%, algo desse tipo. Então é uma LTV até bem interessante, tá? Lembrando que quanto menor a LTV, menor tende a ser o risco. Ó, a LTV média aqui, ó, para vocês verem, 33%, tá? Aqui é a coluna de LTV, 33%, beleza? Inadimplência média da carteira, 3,9, tá? A gente tem algumas posições aqui com inadimplência razoável, por exemplo, essa aqui de 11%, essa aqui de 17%, de 12%, outra de 11%, outra de 12%, tem uma aqui de 21%, beleza? Que tem uma LTV de 140%, tá vendo? Que ocupa ali 5% do fundo. Tá, vocês não estão vendo aqui, ó. 5% do fundo. Então, o RPR, ele tem algumas posições que estão ali, que são de maior risco, tá? Tem posições ali que tem LTV acima de 100%, nível de risco bem alto, e que estão com inadimplência, tá? Então, se você for olhar, a carteira, na média, tá com uma inadimplência de 4% e uma LTV de 33%. Mas tem ativos que têm LTV acima de 100%, tem ativos que estão com inadimplência acima de 10%. Então, assim, o fundo, no geral, tem vários ativos com inadimplência. Inadimplência pequena, ainda não dispara default, mas tem inadimplência. Então, quando você entrar no RPR, é importante você ver isso daqui, tá? Não é um fundo que está 100% inadimplente, 100% adimplente. Se tivesse 100% inadimplente, fodeu. Mas não está 100% adimplente. Ele tem algumas posições ali que estão com inadimplência. Não dispara default, mas estão com inadimplência também. Beleza? E aí é um fundo que está descontado no mercado, está com PVP ali de 0,88, tá muito em função o quê? O fundo veio reduzindo dividendo por causa dessa exposição majoritária em IPCA, inflação. Então, inflação mais baixa, o fundo acaba pagando menos dividendos, tá? Em termos de distribuição de dividendos, o fundo ele é bem transparente, ele é muito bom em relação a isso, tá? Mas é evidente dizer que é um fundo que tem um risco alto. A ideia do fundo é correr maior risco para pagar maior dividendo, tá? E tem algumas posições ali que estão com LTV acima de 100 ou, na verdade, com inadimplência mais alta, acima de 10%, tá? Então é importante você entender que você está diante desse risco no RPR. Beleza, pessoal? Tranquilo. Isso aí. Live número 10, concluída com sucesso. Muito bom, muito bom. 8h04 da manhã, live 10 finalizada. Pessoal, é isso, tá? Muitíssimo obrigado pela atenção aí de vocês, tá? Reforço, quem tiver interesse na minha assessoria, quem tá aqui no Instagram, pode me mandar uma mensagem no direct. Quem tá assistindo a gravação no YouTube, pode me chamar no Instagram. Aproveita e já me segue, me manda uma mensagem, a gente marca uma reunião, se fizer sentido, a gente avança, tá? E
contem comigo. No mais, é isso. Um forte abraço aí, tá? Então, retomamos aí as nossas lives, tá? Para quem não conseguiu assistir toda, a live vai ficar gravada, sem estresse, tá? E é isso aí. Pessoal, uma boa terça-feira para todo mundo. Contem comigo. Vamos em frente. Valeu!